Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Mais um fenómeno climático extremo a alertar-nos para as ameaças do futuro. O país, em especial a zona oeste, está novamente de luto. Ventos com rajadas de 150 km por hora, chuvas diluvianas durante horas, voltaram a aparecer e a causar um dantesco rasto de destruição e perdas. Quem atravessasse a zona do histórico Pinhal de Leiria ontem de manhã podia ter uma ideia da tempestade que acontecera. Milhares de árvores tinham sido arrancadas do chão ou quebradas como se fossem palitos. A principal autoestrada que liga as duas maiores cidades do país esteve encerrada e a circulação dos comboios em toda a extensão da linha do norte suspensa. Até ao final da tarde de ontem, centenas de milhares de portugueses continuavam sem eletricidade. Concelhos como Leiria ou Pombal estavam mergulhados no caos. Pelo menos 5 mortos estavam confirmados. Há anos que as ciências do ambiente avisam para a multiplicação de fenómenos climáticos extremos, como o da madrugada desta terça-feira. Se a sua prevenção exige um esforço global que o cinismo do nosso tempo não parece tolerar, a obrigação de preparar a infraestrutura básica do país para lhe resistir é cada vez mais indispensável. Quando a ligação entre duas cidades fica proibida ou dificultada, quando empresas têm de parar por falta de eletricidade, quando os campos agrícolas inundam ou são devastados pelo excesso de água, todo o país sofre. Para sabermos o que está a ser feito para controlar estes danos e avaliar a resiliência do país a estes fenómenos, é preciso ouvir a engenharia. Foi esse o propósito do P24 de hoje que convidou para este episódio Bento Aires, presidente do Conselho Diretivo Regional do Norte, na Ordem dos Engenheiros, e também docente convidado da Porto Business School, onde desempenha ainda funções de coordenador de programas executivos. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Engenheiro Bento Aires, em primeiro lugar, muito obrigado por vir ao P24, é um prazer tê-lo aqui connosco. Os cientistas do clima têm-nos avisado com cada vez mais frequência dos perigos dos fenómenos climáticos extremos, como o que na madrugada de terça-feira assolou o nosso país. O que é que tem feito a engenharia portuguesa para mitigar estes perigos? Ou seja, estes perigos fazem já parte do radar de preocupações dos engenheiros portugueses? Muito obrigado pelo convite. Sim, fazem desde sempre parte do radar dos engenheiros. A engenharia é uma profissão de confiança pública e com foco sempre na garantia da segurança de pessoas e bens, ter sempre presente, sobretudo, quais é que são os principais riscos, quais é que são as grandes solicitações que as infraestruturas têm que responder, e aquilo que vivemos neste momento é que cada vez mais, e focando na questão climatérica, vamos ter fenómenos intensos, em que os sistemas vão ser cada vez mais testados, que têm de ser cada vez mais preparados e mais dimensionados para esta realidade, mas também é aqui um ponto que não podemos deixar de considerar e que é um dos pontos mais críticos e onde esteja hoje eventualmente as principais dificuldades. É que nós não temos monitorização, não temos cultura da manutenção, não temos a cultura da conservação. Por isso aquilo que temos é que temos edifícios, infraestruturas, florestas que não têm o devido cuidado sob o ponto de vista da conservação e da manutenção, e quando aquilo para que a engenharia às vezes projeta para cenários limites em que todos desejamos que não aconteçam, quando eles acontecem, se as instalações das infraestruturas, se os edifícios não forem mantidos, não forem conservados, se os sistemas não estejam totalmente operacionais, aquilo que nos acontecer é temos acidentes, temos danos, temos perda de vidas humanas, temos perda de vidas materiais. Por isso há aqui um foco muito importante que os principais decisores, os organismos que tutelam sobretudo os principais equipamentos, que têm de olhar agora para eles e perceber que se calhar têm de ser melhorados, têm de ser adaptadas as exigências para as realidades atuais e tem de haver um foco muito grande na conservação, na manutenção. E isso quer dizer, Sr. Engenheiro, que vamos imaginar um equipamento que tem, um equipamento público, uma ponte, por exemplo, que tem 40, 50 anos. O que preocupa mais atualmente os engenheiros não é a solidez da sua construção num tempo em que questões como estas, os fenómenos climáticos extremos, não se discutiam, não se falava neles. Não é tanto a solidez dessa construção, mas é a falta de acompanhamento ou, para usar a sua expressão, a falta de manutenção. É isso que mais vos preocupa? As duas coisas.
Nós, quando fazemos o dimensionamento de uma estrutura, não o fazemos para 100 anos, não fazemos para 200 anos. E tem de ser com a frequência que esteja dimensionada. Por exemplo, a vida útil de uma ponte pode ser perfeitamente 50 anos, uma vez que os critérios que a engenharia usou para o seu dimensionamento, para a sua execução, tiveram em conta já aqueles fenómenos que nós conseguimos prever a 50 anos que venham a acontecer. Por exemplo, as alterações climáticas, nós não tomamos conhecimento delas ontem. Já sabíamos há 20, 30, 40 anos que iríamos chegar a este cenário. Agora, essa ponte, ao longo destes 50 anos, seguramente que se danificou, que foi usada, que teve desgaste. E que tem de ser monitorizado todo esse seu estado de conservação e ao longo deste período de tempo serem executadas medidas de conservação, medidas de melhoria e chegado a esse tal fim da vida útil dos equipamentos e das infraestruturas, percebemos quais é que são os requisitos e quais é que são as exigências para os próximos 50 anos e serem feitos novos investimentos de melhoria e também de preparação para o futuro. Chama-se isso, conseguimos planear, conseguimos agir e estarmos mais preparados para os desafios do futuro, que hoje são diferentes daquilo que foram ontem. Agora, poderemos pensar, é muito dinheiro? São muitas infraestruturas? São muitos equipamentos? São. E cada vez mais nós vivemos tempos que eu costumo dizer que são quase hegemónicos da tecnologia e da engenharia, que temos de saber lidar com eles. E saber lidar com eles não é só termos o cuidado no uso, é também sabermos quais é que são os riscos, quais é que são as necessidades, quais é que são as exigências. E nós, ordem, temos sempre muito cuidado em perceber e querer garantir que queremos ter sempre uma responsabilização individual para os atos que são praticados. O que é que isto quer dizer? Que quem monitoriza, quem conserva, quem mantém, quem projeta e quem executa e quem fiscaliza, que sejam sempre profissionais habilitados para os atos que estão a praticar. E fazer uma pergunta que tem a ver com o seguinte: essas preocupações, ou seja, a preocupação com a resiliência, já faz parte, por exemplo, dos currículos de formação dos jovens engenheiros portugueses? Já faz parte da formação de jovens engenheiros portugueses, já faz parte da formação contínua que a Ordem ministra, já faz parte da formação contínua que os engenheiros têm acesso não só a nível nacional, mas também a nível internacional, mas sobretudo está na gênese, está na gênese de qualquer engenheiro. Aquilo que nós temos também é cada vez mais temos regulamentos técnicos, os engenheiros materializam e corporizam regulamentos técnicos, cada vez mais são de âmbito internacional, por exemplo, a nível europeu e aplicados às estruturas. Temos já na regulamentação europeia, que são os eurocódigos, que a maior parte dos engenheiros já observa na execução dos seus projetos e que depois leva à execução das obras e que estão preparados para uma abordagem cada vez mais holística e cada vez mais focada num ciclo de vida, que no passado pensava-se que os edifícios e as infraestruturas eram feitas para ser demolidos e para deixarem de existir. Hoje cada vez mais a palavra demolição deixa de existir no léxico da construção e fala-se mais de desconstrução, fala-se mais de reutilização e de aumentarmos a vida útil e temos um ciclo de vida muito mais contínuo e prolongado, até mesmo para termos um contributo mais forte para a sustentabilidade do planeta e a preservação dos recursos. Uhum. No geral, é possível nós termos uma ideia, enfim, se não houver nada, um estudo definitivo, se puder dar-nos a sua ideia ou a sua opinião, qual é o estado de resiliência da infraestrutura nacional? Estaremos bem preparados? Temos muitos problemas? Enfim, nós vimos que ontem, com o temporal que houve, as ligações pela A1 e pela linha do Norte, entre as duas principais saídas do país, de cidades do país, ficaram, portanto, suspensas, ficaram proibidas. Que ideia que o Sr. Engenheiro tem sobre esse estado de resiliência? 100% preparados nunca vamos estar. Agora vamos ter sempre de lidar com os fomos e agir por antecipação. Esta cultura nas infraestruturas fundamentais cada vez mais existe e está preparada. O que não quer dizer que não se chegue a este estado que haja infraestruturas como a autoestrada, como a linha de comboio, como um viaduto, que não deva ser interrompido quando temos efetivamente um risco elevado. Eu há pouco vi uma notícia que Portugal teve ontem a maior rajada de vento que algum dia teve na sua história. Por isso aqui chegamos a um ponto de quando temos esta previsão, então aí nós temos mesmo de suspender o uso da infraestrutura.
Agora, nós falamos de uma linha de comboio que liga Porto-Lisboa, que é a mesma linha de comboio há mais de 50 ou 60 anos, em que Portugal deixou de fazer investimento de alteração de traçados, de melhoria das infraestruturas, e que agora vamos fazer uma nova linha e esperemos que essa esteja já preparada muito mais para estes novos fenómenos, que não esteja numa zona de inundação como está hoje a linha do Norte, e que são estes cuidados que nós temos de ter, mas acho que 100% preparados nunca vamos estar, e que devemos estar conscientes que podemos ter sempre a necessidade de chegar a um ponto de interromper as infraestruturas. Agora, alinhado também com as novas políticas que a nova ordem mundial nos está a trazer, nós temos de definir um plano nacional para as infraestruturas críticas e de saber o que é que o país precisa efetivamente e que é crítico para todos conseguirmos viver em qualidade e em segurança, e que aí sim percebermos que essas infraestruturas não podem efetivamente ser interrompidas, não podem efetivamente ser condicionadas. Falamos das redes de energia, falamos das redes de abastecimento de água, das telecomunicações, das redes de energia, e aí sim não temos esta reflexão feita sobre o que é que efetivamente é crítico daquilo que não é crítico. E no que é crítico nós temos sim de investir e temos a certeza que estamos seguros. Exatamente, isso, quanto mais não seja, portanto, esse plano serviria para que o país, portanto, se focasse ou se concentrasse ou concedesse prioridade precisamente a esses equipamentos críticos, porque esses sim são aqueles que contam em definitivo para aquilo que é o futuro. Uma pergunta de leigo que eu gostava de lhe fazer: como é que se torna um equipamento uma construção mais resiliente? Com mais aço, com mais cimento, com um conceito de projeto novo? Como é que um engenheiro responde a uma pergunta destas, que, insisto, é uma pergunta de um leigo? Cada infraestrutura será uma infraestrutura e terá um método de abordagem diferente, mas pode sim ter reforços estruturais, pode sim ter redundâncias operacionais, pode sim ter a necessidade de ser desconstruída e construída uma nova infraestrutura. Tudo áreas e decisões que um engenheiro estará seguramente preparado para tomar e, sobretudo, para aconselhar aos decisores públicos a decisão correta. Desde a mais radical à mais ligeira, mas, sobretudo, sempre com os olhos postos na segurança de pessoas e bens e na melhoria da qualidade de vida da sociedade. Para além desse levantamento da lista das infraestruturas críticas nas quais é preciso apostar com prioridade, o que é que o seu engenheiro, ou enfim, a ordem dos engenheiros, acha que faz mesmo também muita falta fazer já no imediato? Regulação profissional. De garantirmos que temos as pessoas adequadas a tomar as decisões adequadas. Não digo isto tanto no processo construtivo, onde os atos estão todos regulados e já com uma maturidade elevada, mas dou-lhe um exemplo. A cibersegurança, os sistemas de informação, muito provavelmente não têm uma responsabilidade técnica associada. E aqui sim a ordem é uma área que lhe é muito cara e que defende com muito rigor de querermos ter sempre os profissionais preparados, regulados e capacitados para tomar estas decisões que no fim do dia mexem com a nossa segurança individual e coletiva. E hoje em dia nem todas as tendências, nem todas as correntes políticas se alinham com este princípio, o que faz com que em algumas áreas nem todos vamos dormir descansados. Muito bem. Sr. Engenheiro Bento Aires, muito obrigado por vir ao P24. Foi um prazer ter estado aqui consigo. Até uma próxima. Muito obrigado. Eu acho que já dei muitas entrevistas. Já foram Já se falou suficientes. muito de mim, não é? Por todas as razões, não é? Sim. E por isso chegou a um certo determinado período que eu fiquei cansado também. Fernando Mamed, que aqui escutámos a falar na Sporting TV, cansou-se de entrevistas. Mas numa das raras conversas que teve com jornalistas do Público em 2019, recordou um momento dos Jogos Olímpicos de 1984, de Los Angeles, e falou no medo de ganhar, de as coisas correrem mal, de vários medos. O que estava em causa era a final dos 10.000 metros nessa Olimpíada. Mamed era o dono do recorde do mundo da prova, mas teve medo de ganhar. Entre lágrimas, diria no final: não me consigo compreender a mim mesmo. Pouco interessa, porque mesmo não tenho ganho nenhum grande título, Mamed não deixou de ser um dos maiores atletas portugueses de todos os tempos. Toda uma geração se habituou ao seu nome e afeiçoou ao estilo elegante de correr. Fernando Mamed morreu esta terça-feira. Tinha 74 anos. O P24 regressa amanhã. Muito obrigado por nos ouvir. Tenha um bom dia, apesar do mau tempo. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa,
Há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.